Olá, meu amigo, minha amiga. Ainda estão repercutindo bastante aqui no Brasil os últimos acontecimentos de ontem no Congresso Nacional. Seja pelo olhar da grande mídia, de seus colunistas, ou aqui nas redes sociais, com os canais progressistas ou canais de extrema-direita, canais bolsonaristas, nós conseguimos identificar que quase a avaliação de todos eles vai na direção de apontar que o grande derrotado nessas votações no dia de ontem foi o presidente da República, o presidente Lula e o seu governo. Mas será? Bom, em primeiro lugar, é sempre muito importante nós salientarmos que tudo aquilo que foi votado no dia de ontem diz respeito a ambientes onde já há normas que regulam uma série de situações. Não foi afetada a estrutura do Estado brasileiro, a democracia do Estado brasileiro, as instituições brasileiras. Bom, mas as votações serviram de grandes alertas para que outras situações mais complexas, estruturais e importantes sejam decididas com essa gente que está no Congresso Nacional. E hoje eu vou trazer para vocês mais algumas avaliações e mais algumas informações muito importantes e que acabaram até por ofuscar um acontecimento com uma relevância, no sentido de tratar-se, de a morte do pai de alguém que é relevante na história contemporânea do nosso país, o pai do ministro Alexandre de Moraes. E esse fato também está sendo tratado de uma forma absolutamente vil pela extrema-direita aqui nas redes sociais. Bom, vou conversar com vocês, mostrar o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, gente, não tem outro assunto no mundo da política que esteja sendo objeto de mais debates do que a sessão do Congresso Nacional de ontem, que examinou uma série de vetos. Congresso impõe derrotas a Lula e governo sofre ampla traição entre partidos aliados. Gente, personificar o que aconteceu ontem no Congresso Nacional na figura do presidente da República é tratar o assunto de uma forma muito rasa, né? Porque se houve derrotado ontem, o derrotado ou os derrotados, o principal derrotado foi a civilização, foi a racionalidade, foi o humanismo, foi a sensatez. Venceu ali o circo dos horrores, nessas votações. E o presidente da República é mais um elemento, é mais um personagem no meio desse processo todo. Evidentemente, como ele é a figura mais proeminente, a coisa acaba caindo na conta dele, mas quem perde é toda a sociedade de uma maneira geral, pelo nível baixo em que a política do nosso país está mergulhada desde que o bolsonarismo ascendeu ao poder aqui no Brasil. Bom, hoje uma coluna de um amigo pessoal do presidente Lula, o Ricardo Couto, que é jornalista, chama atenção para alguns aspectos muito interessantes. Ele primeiro coloca aqui no título do artigo dele, Só falta Congresso revogar a Lei Áurea. É hora de reagir. E aí ele também faz algumas avaliações que nós já fizemos aqui também no nosso portal, mas vale a pena destacar isso aqui. Em sua marcha acelerada para o retrocesso institucional, é disso que se trata, Só falta agora o Congresso revogar a Lei Áurea, instituir a pena de morte e propor uma anistia geral para os golpistas. Foi uma sessão memorável para a extrema-direita, que comemorou efusivamente as vitórias na sessão conjunta de terça-feira, em que foram votados os vetos do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui, mais embaixo, ele escreve: agora não dá mais para o presidente Lula fingir que nada está acontecendo, que tudo vai bem e agradecer ao Congresso por aprovar tudo que o governo manda para lá. As sucessivas derrotas de terça, por larguíssima margem de votos, 317 a 139, a começar pelo liberou geral das fake news nas eleições e a excedente de licitude para os militares por crimes contra o Estado Democrático de Direito, propostas ainda no governo Bolsonaro reclamam uma reação do governo e da sociedade. Portanto, nós temos uma parcela de responsabilidade muito grande no meio dessa história.
Bom, nós vamos falar novas vezes sobre isso, porque, como eu afirmei aqui, não se tratou de uma questão que o Lula pessoalmente, o presidente Lula pessoalmente perdeu. Não, perde o processo civilizatório, perde a sanidade, né? E isso certamente incomoda todos nós, porque nós estamos lutando contra isso, não é de hoje, né? Então, quando a gente vê que essas forças conseguem, de algum modo, reação, a gente tem que ter o alerta ligado, né? Bom, isso ofuscou um episódio que foi mencionado pelo Reinaldo Azevedo e que mereceu da extrema-direita, de uma personagem da extrema-direita, que eu vou falar aqui, uma interpretação que ela está compartilhando pelas redes sociais de extrema-direita toda, né? Bom, com a morte do pai do ministro Alexandre de Moraes, Reinaldo Azevedo fez o seguinte comentário, enfim, depois de solidarizar-se, né, coisa que eu faço aqui também, me solidarizo aqui com a morte, né, com esse episódio da vida do ministro Alexandre de Moraes, que vem no momento, né, de muita energia, né, ao redor do ministro, né, de muitas emoções, muitas tensões, que mereceu da extrema-direita também, como eu disse a vocês há pouco, né, uma interpretação absolutamente distorcida. Mas vamos ver aqui que o Reinaldo Azevedo comentou. Vamos lá. Mas ele está fazendo um grande trabalho, o Brasil deve muito a ele, né? Ao Supremo, né? O Brasil, e claro, os brasileiros que lutaram e lutam por democracia, né? Então, ministro, seu pai certamente se foi com muito orgulho do filho que tem, né? E me parece que essa é sempre uma circunstância muito feliz. A gente não é responsável sempre, né, 100%, pelos filhos que tem. Os filhos são independentes, eles criam a sua própria história, têm a sua própria trajetória. Sobretudo, os filhos também não são responsáveis pelos pais que têm, pelos seus antepassados, né? Mas sempre é bom, e é sempre uma circunstância feliz, quando as pessoas podem se orgulhar dos seus antepassados, da sua descendência, enfim, sabendo que as pessoas estão fazendo a coisa certa, né? E seu pai, ministro, viu, né, até o fim o filho fazer a coisa certa, num trabalho, sem dúvida, absolutamente notável e digno de aplausos. Gente, é muito difícil entender o que o Reinaldo Azevedo falou. Bom, não é. Para nós, não. Para você não foi, para mim não foi também. Mas para a extrema-direita é complicado, porque eles têm um padrão ético e moral que é muito distante do nosso. Daí eles tentam encaixar um fato dentro da não moral, da não ética que faz parte do cotidiano deles. E aí me apareceu essa ex-juíza, que vamos frisar aqui, né? Ela conseguiu ser expulsa da magistratura por, no português, claro, por vagabundagem, por ganhar sem ir trabalhar, por dar calote no trabalho, por falsear a função para a qual ela foi designada, né? E para ser expulsa da magistratura, o juiz tem que ser muito bandido, muito preguiçoso, muito covarde, muito corrupto, enfim, alguma coisa assim muito complicada, né? E ela conseguiu. E ela continua dentro desse sistema que tem essa distorção aqui no Brasil, ainda recebeu uma aposentadoria pelo tempo que ela permaneceu na magistratura, que é uma iniquidade. Isso tem que acabar no Brasil, isso aí vai merecer campanhas aqui contra esse tipo de situação, né? Mas aí a senhora torta, ela fez a seguinte interpretação da fala do Reinaldo Azevedo. Vamos ver. Apareceu para mim um vídeo do senhor Reinaldo Azevedo. E nesse vídeo, o Reinaldo Azevedo, ele comentava a respeito da morte do pai do ministro Alexandre de Moraes. E ele dizia, com todas as letras, que o pai do ministro morreu com um baita orgulho do filho que tem. Isso, abre aspas, para o Reinaldo Azevedo. E ele fala ainda que esse orgulho se daria por conta das obras, ou seja, dos atos do ministro Alexandre de Moraes. Então, num primeiro momento, me pareceu uma politização de uma morte completamente desnecessária, inadequada e uma politização da morte? Veja só onde vai a mente fértil da senhora aqui expulsa da magistratura. Mais do que isso, a situação me pareceu ainda mais grave, pelo seguinte: eu queria saber de onde que o Reinaldo Azevedo tirou a informação de que o pai do ministro Alexandre de Moraes teria orgulho dele, estaria satisfeito com as condutas reprováveis do filho. Para a senhora é difícil entender
porque pela ótica de uma pessoa que é classificada como vagabundo ou vagabunda, fica difícil entender que o pai pode ter uma posição política, o pai pode ter entendimento político e reconhecer que o filho trabalha honradamente, honestamente, que ele é fiel aos seus princípios, e isso orgulha qualquer pai. Eu fico pensando que pai tem orgulho de uma filha que é expulsa da magistratura por vagabundagem, que está fora do nosso país e continua a contaminar a internet com esse tipo de coisa que a gente, felizmente, consegue desmascarar aqui, né? Gente, me desculpem aqui a contundência, mas não dá, né? Vamos lá. Quando todos os indícios dão conta que foi justamente o contrário. E não é possível que o senhor Reinaldo Azevedo não saiba que os indícios nos fazem desconfiar do contrário. Não é possível saber com certeza, pelo menos esse senhor, ele nunca veio a público para falar sobre isso. Eu imagino que seja uma situação muito difícil para um pai falar de um filho, ainda mais quando tudo indica que o que aconteceu foi exatamente o contrário do que o Reinaldo Azevedo falou durante o programa. E isso eu falo com elementos. Eu não sei quais são os elementos do Reinaldo Azevedo. Aí ela vai nas redes sociais do pai do Alexandre de Moraes, pega a postagem antiga, que o pai do Alexandre de Moraes provavelmente votou no Bolsonaro. A mãe votou também no Bolsonaro, mas essa senhora não consegue entender que é possível se ter um entendimento eleitoral diferente do filho e respeitar o filho, né? Enfim, eu não podia deixar aqui de dar essa sapatada, né? Porque é muita disfarçatez, né? E o ministro Alexandre de Moraes, após receber aqui as homenagens dos seus pares, né, ontem ele se despediu também da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que agora vai ficar a cargo comandado pela ministra Carmen Lúcia. E ele mandou o sapato na sequência. Com vocês, o ministro Alexandre de Moraes aqui. Do combate à desinformação. E essa vanguarda é importante porque só com o combate à desinformação é que nós podemos garantir a liberdade de escolha do eleitorado. O eleitorado não pode ser bombardeado por interesses políticos, ideológicos, ou mesmo, e quase sempre, financeiros, por notícias deturpadas, por discurso de ódio, discurso misógino, discurso racista, discursos nazistas. Nós temos como sociedade, poderes e instituições, nós temos uma missão. A missão de combater esse mal que é a desinformação nas redes sociais, esse mal que é a proliferação do discurso de ódio nas redes sociais. Isso não só pretende corroer a democracia, mas isso afeta a dignidade da pessoa humana. Isso aumentou o número de suicídios de adolescentes no mundo todo. É o bullying virtual. Isso vem levando a pessoas brigarem, amigos brigarem entre si, famílias brigarem entre si. Isso vem levando em vários locais do mundo populistas contrários à democracia a chegarem ao poder. No Brasil, não. No Brasil, o Poder Judiciário, esse Tribunal Superior Eleitoral, apoiado pelos 27 tribunais regionais eleitorais, por todos os juízes eleitorais, membros do Ministério Público Eleitoral, apoiado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui no Brasil, nós mostramos que é possível uma reação a esse novo populismo digital extremista que pretende solapar as bases da democracia. Ministro Alexandre de Moraes, estamos juntos. E para informação do bolsonarismo, de fato o ministro Alexandre de Moraes vai se aposentar. Isso vai chegar a hora, né? Ele vai sair da magistratura. Mas isso em 2044. Então vocês vão ter 20 anos aí para aturar o ministro que está ali na Suprema Corte do nosso país e outros que irão chegar lá certamente, né, dentro desse processo civilizatório, para combater, junto conosco, com todos nós aqui na sociedade, né, a incivilidade, a insanidade e a insensatez. E com certeza o pai do ministro Alexandre de Moraes morreu, se foi, com orgulho visceral do seu filho, porque pelo que ele representou e representa para o nosso país, né? Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, vida que segue, filas que andam. Tchau!